com vocês? Hoje vim aqui responder as perguntinhas de vocês. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Bloomcast, falando para vocês deixarem perguntas por especial de um ano. E eu vim aqui responder as perguntinhas de vocês. E vamos começar, porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo, porque o outro que eu gravei ficou longo, porque eu falei pra caramba. Então, vamos começar. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: sempre teve apoio de amigos e familiares? E sim, gente, desde o começo. Eu falei no último vídeo, mas vou falar agora de novo. A primeira vez que eu apresentei o projeto foram para 3 amigas, assim, bem próximas. E eu falei para elas que eu queria fazer e tudo mais. E desde o começo elas me apoiaram, falaram que era um negócio que era a minha cara e que eu tinha que começar a fazer logo, porque eu não tinha começado a fazer isso logo, né? Então, sim, desde o começo eu tive esse apoio. Eu lembro que o meu primeiro podcast foi com os meninos do Papo 10, e eu falei com os amigos, e eles todos foram lá, fizeram perguntas, e o papo foi super gostoso, foi super bom. Então, sim, desde o começo tive esse apoio das pessoas. Aí, a segunda pergunta é: como você consegue se organizar? Aí, gente, a gente vai ter que fazer realmente... Vai ser longo isso aqui mesmo. Vamos lá. Eu não sou uma pessoa muito organizada na vida, mas esse ano eu decidi comprar um planner e ser a pessoa organizada, entendeu? Agora, desde o mês de junho, o meu planner tem estado assim meio morto. Ele tá só andando comigo para cima e para baixo, mas não tá sendo tão usado assim. Mas até o mês de junho eu estava conseguindo colocar todas as minhas atividades, todas as minhas entrevistas, tudo, porque eu lembro que no começo eu não era nada organizada. Às vezes, tinha coisas que eu marcava com as pessoas, falava, não, tal dia, tal hora. E aí eu esquecia, não anotava em lugar nenhum, esquecia, deixava só, tipo, salvo no histórico de mensagens, mas nada, nem me lembrava, não colocava um alarme, nada. E aí, às vezes, a pessoa chegava em mim e falava, olha, a gente não vai gravar? E eu, gravar? Tipo, né? Como assim gravar? E aí eu perdia muitas coisas, né? Perdi muitas entrevistas por conta disso, por não me organizar e tal. Até algumas eu consegui rearranjar, outras não. Mas eu falei, não, esse ano eu preciso me organizar um pouco mais. E foi aí que eu comecei a fazer, tipo, um schedule, né? Comecei a fazer, tipo, uma programação das pessoas que eu ia entrevistar, mais ou menos os dias que iam sair. E outra coisa que me ajudou muito, assim, também foi a Thalita, né? Porque, pra quem não sabe, a Thalita agora está envolvida com o Bloomcast. Ela me ajuda nessa questão de organização, da agenda, de saber o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar, com quem que eu vou gravar, que horas eu vou gravar. Então, isso me ajuda muito, porque ela coloca na agenda para mim, aí, tanto que eu lembro na faculdade, né, às vezes eu tava lá e eu recebia algum aviso, né, da agenda, e eu falava, eu odeio isso, por que você colocou isso? Mas é uma coisa que me ajuda muito, porque eu consigo lembrar, né, por mais que eu odeie, toda vez que eu vejo aquele negócio brilhando lá, falando que eu tenho alguma coisa para fazer, odeio, mas me lembra que eu tenho alguma entrevista com alguém, ou que eu vou fazer alguma coisa, que eu preciso gravar alguma coisa, que eu preciso entregar alguma coisa. Então, me ajuda muito. E aí, foi assim que eu tenho conseguido me organizar. Então, eu coloco lá no planner, olha, tal dia vai sair tal coisa. E eu tenho reuniões mensais, assim, com a Thalita. E aí, a gente fala, olha, eu vou gravar tal coisa e essas coisas vão sair tal dia. Como eu disse, desde junho, essa organização tá meio parada. Até porque eu também não tenho postado tanto no Bloom. As únicas coisas que estão saindo no Bloom, que estavam saindo, né, eram os Bloom Indica, porque eu tinha gravado bastante, e aí eu tinha uma gaveta bem grande, então toda sexta-feira estava saindo para vocês, mas agora acabou essa gaveta, mas eu sempre gostei de fazer isso, de gravar e já ir marcando, olha, vai sair tal dia, vai sair tal dia, vai sair tal dia, tanto que se vocês forem ver, nos últimos, sei lá, 6 meses, nós estávamos tendo essa programação e saindo certinho, o que eu estava gravando, eu já estava conseguindo colocar do jeito que eu tinha falado que ia colocar, e estava me ajudando bastante, mas aí de junho para cá, porque junho eu comecei a ter bastante. No final de maio, começo de junho, eu comecei a ter bastante coisa da faculdade. Sabe quando você tem muita coisa para fazer? Você pode escrever o quanto for, mas não vai dar para, tipo, resolver tudo que você tem que resolver. Tava sendo meio assim, eu tava ficando meio frustrada, porque eu escrevi um monte de coisa no planner e não conseguia me organizar, não conseguia fazer e tudo mais. Tanto que as minhas últimas gravações foram, acho que há um mês atrás, porque eu ainda tinha algumas gravações prontas. Tanto que eu tenho muita gaveta. Tanto que eu sempre gostei de trabalhar com gaveta. No Bloom aqui, eu sempre gostei muito de trabalhar com gaveta. Então, assim, no começo do Bloom, eu lembro que eu gravava, assim, toda semana, religiosamente, eu tinha uma gravação, porque eu não queria ficar pendente com vocês, eu não queria ficar
pensando se eu tenho ou não tenho material, e principalmente depois do episódio que eu tive lá com a pessoa que falou pra eu não postar o negócio, eu não tinha nada pra postar pra vocês, então eu falei, não, preciso trabalhar com gaveta, eu preciso ter algumas coisas já prontas, e falar, olha, isso aqui vai no lugar de outra coisa que talvez não deu pra ir e tudo mais. Então, eu sempre gostei de trabalhar com gaveta. Então, se vocês forem olhar o meu drive hoje, eu tenho muita gaveta. Eu tenho, sei lá, umas 4, 5 entrevistas que ainda não foram pro ar. E são entrevistas muito boas, tem muito conteúdo legal ali para vocês, mas que eu ainda não tive tempo. Não que eu não tive tempo, gente, mas a preguiça de ir lá e editar e fazer tudo o que tem que fazer. E eu fiquei com preguiça mesmo, e aí por isso que não foi para vocês. Mas eu sempre gostei de trabalhar com gaveta. Então, a partir do momento que eu voltar a postar para vocês, vocês podem ter certeza que vocês vão ter aí uns 4, 5 episódios garantidos, assim, que vai ser toda semaninha para vocês. Mas, porque eu sempre gostei de fazer isso, sabe? De gravar bastante para poder ter para vocês. Tanto que, até falei com os meninos lá do Papo 10, que uma das coisas que eu queria muito fazer era, tipo, gravar uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, uma semana não, para eu conseguir descansar também. Até porque eu lembro que antes eu tava gravando realmente toda semana, religiosamente eu gravava assim. E tem uma hora que você precisa parar, né? Que você não pode só viver para produzir coisas. Você precisa parar e falar, não, não vou produzir nada, não vou fazer nada. Tanto que é isso que eu tenho feito nesses últimos tempos aí, não produzindo nada, não fazendo nada. Tanto que se você for olhar o Instagram do Bloom, tá super parado, porque eu não tô produzindo nada realmente para lá. Mas os conteúdos voltarão, tá? Não vai ficar assim para sempre. Mas como eu me organizo é assim, sabe? Eu gosto muito de ter gaveta. Agora eu tenho a Thalita, que coloca lá os alarmes que eu odeio e que fica aparecendo para mim, mas que me resolve, me adianta a vida, porque eu consigo saber o que eu vou gravar, quando eu vou gravar, com o que eu vou gravar, sobre o que eu vou gravar. Então consegue ser uma agenda meio inteligente para eu conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, é isso. Próxima pergunta. Você pretende realizar esse projeto de maneira presencial ou só gravações remotas? Bom, isso aí é uma coisa que até eu me pergunto, para onde vai o Bloom, qual vai ser o futuro do Bloom e tudo mais. Eu tenho muitas conversas sobre isso, sobre fazer ele em algum lugar específico, fazer ele presencialmente, mas eu acho que, por enquanto, ainda não, porque eu acho que, querendo ou não, é muita responsabilidade você pegar um lugar para fazer, né? Até porque eu teria realmente que alugar um lugar e vai dinheiro e demanda tempo, muitas coisas que hoje eu não tenho para fazer. Então, olhando assim a um período assim médio, assim, olhando a médio prazo, eu não tenho planos nenhum de fazer presencialmente. Até porque eu acho que remotamente me dá uma liberdade muito grande de conversar com alguém, sei lá, do Acre, né? Se eu quiser entrevistar alguém do Acre hoje, eu consigo entrevistar a pessoa, eu não preciso que ela se desloque de lá e venha aqui conversar comigo. A gente consegue conversar pela tela do computador. O que é uma facilidade, o que ajuda, o que eu consigo falar com pessoas de outros estados e fazer com que o Bloom continue girando, e eu acho que também é uma praticidade para as pessoas, né? Porque às vezes se deslocar de algum lugar é um gasto para a pessoa, e aqui não tem gasto nenhum, né? É tipo realmente você só ligar o seu computador e tá aqui conversando comigo. Então, pensando nisso, em questão de gastos, pensando em questão de convidados e tudo mais, que talvez dificultaria muito se eu tivesse que fazer presencialmente. E aqui eu tenho, tipo, muitas e muitas ferramentas que me fazem pensar em continuar por aqui, mas talvez se algum dia eu tiver condições para que esse projeto fique presencial, talvez eu faça, mas a minha resposta hoje é não. Hoje ainda é cômodo e é bom para mim que eu esteja aqui, porque eu tô no conforto do meu quarto, eu tô fazendo aqui com uma luz que é minha, sabe, tudo meu. Então, eu sinto que eu tô realmente colocando a mão na massa, que eu tô fazendo alguma coisa. Então, sim, se algum dia surgir condições, faremos, mas enquanto isso, não, pra mim ainda tá maravilhoso sendo aqui, tá perfeito. E é isso. Próxima pergunta, penúltima pergunta. Qual o significado do nome do podcast? Bom, eu fiz um post lá no comecinho explicando um pouco sobre o Bloomcast, mas, né, vamos responder aqui a pergunta, que é Bloom, em inglês, significa florescer. E toda vez que eu penso em alguma conversa profunda sobre algum assunto, eu penso sobre a cabeça da pessoa meio que explodindo, não explodindo de uma maneira, tipo, literal, né, mas, tipo,
sabe, como se uma sementinha fosse colocada ali naquele lugar, pronta para florescer e pronta para gerar discussões e tudo mais. Então eu falei, eu quero muito que esse seja esse significado, sabe? E aí junta muito com os bordões que eu falo, né? Sobre esses insights, sobre a mente borbulhando de ideias, né? Então, é sobre isso, é sobre florescer enquanto a gente conversa, é sobre criar raízes, né, dessa arvorezinha, dessa sua florzinha, enquanto você está conversando aqui comigo, enquanto você está assistindo, que essa sementinha aí seja plantada e que a sua mente consiga florescer com algum dos assuntos que estão sendo conversados aqui, que você tire coisas do papel, que não seja só um papo, né, mas que seja realmente algo para você florescer, algo para você evoluir. Então, é por isso que o nome é Bloom. Agora vamos para a última pergunta aqui. Aí, minha filha, eu vou falar pra caramba. Que é, o que evoluiu nesse um ano? Nossa, muita coisa evoluiu nesse um ano. Eu ainda vou gravar um vídeo para vocês falando de todas as lições que eu aprendi, mas eu quero ser mais geral aqui. Muitas coisas evoluíram. Eu evoluí, o podcast evoluiu. A gente saiu do áudio pro vídeo. Eu saí da minha zona de conforto dos meus amigos para outras pessoas, para outras bolhas, para outras discussões, para outras conversas. Eu aprendi muito. Eu vi a minha maneira de trabalhar, sabe? No começo eu achava que tinha que ser de uma maneira e depois eu fui desconstruindo e vendo como eu acho melhor funcionar, sabe? No começo eu achava que eu tinha que ter várias perguntas e sabe, encher a pessoa de pergunta, mas não, depois eu fui vendo que eu gosto de trabalhar mais livre, eu gosto de seguir um ritmo que só a minha cabeça entende. Então, às vezes eu chego aqui, eu tenho um papelzinho, às vezes eu não tenho, às vezes eu tô ouvindo a pessoa escrevendo no celular alguma coisa, que é essa linha, esse fio condutor aí da conversa, que eu acho que o start é a gente começar a conversar e depois eu vou vendo para onde que vai indo e as perguntas que vão surgindo, e talvez pareçam perguntas idiotas para as pessoas, mas são perguntas que fazem muito sentido ali enquanto a gente está conversando, quando a gente está batendo papo, e que para mim super funciona, sabe? Então foi evolução em todos os sentidos, sabe? Foi uma evolução que no começo a gente tinha um editor e hoje em dia quem edita sou eu, por isso que as edições são péssimas. Também. Mas eu comecei a colocar mais a minha mão na massa e comecei a ter vontade de fazer as coisas, sabe? De como fazer isso, como fazer aquilo, como editar desse jeito ou daquele outro jeito, como fazer uma vinhetinha, como colocar uma musiquinha aqui, outra aqui. Então eu fui descobrindo realmente a maneira que eu gosto de trabalhar, a maneira que eu acho que eu funciono melhor e que as coisas que eu quero funcionam. Então, eu fui vendo isso e fui tentando me aperfeiçoar e fui tentando colocar isso no Bloom, sabe? Então, se você for vendo do primeiro episódio para esse último episódio que foi postado agora, tem muita diferença. Eu sou outra pessoa, muita coisa mudou, sabe? Acho que um ano faz muita coisa mudar. Então, em formas gerais, assim, muita coisa evoluiu, assim. A minha maneira de entrevistar, acho que a maneira do Bloom ser apresentado para vocês, antes a gente tinha o Spotify ali super engajado também, hoje em dia nem tanto, porque eu percebi que as pessoas não escutam tanto pelo Spotify, sim, mas pelo YouTube, então eu falei, tá, então vamos pro lugar onde as pessoas estão mais, mas ainda é uma coisa que eu quero mexer e fazer com que vocês estejam mais engajados por lá, sabe? O Instagram mudou bastante, a cara do Instagram, eu acho que eu fui mudando algumas coisas, eu tinha muitas dúvidas do que eu queria fazer e de qual era o meu posicionamento realmente, aquilo que eu queria passar com as cores que estavam ali. Eu fiquei assim em crise por muito tempo sobre o que eu ia fazer no Instagram, o que eu queria mostrar para vocês por lá, e eu acho que hoje em dia eu tô me virando muito melhor e sabendo muito melhor aquilo que eu quero fazer. Eu fui tirando muitos conceitos assim da minha cabeça que eu tinha, então esse ano foi um ano realmente de muita evolução, foi um ano de muito trabalho, assim, sabe? Era realmente uma dupla jornada, trabalhar e fazer o Bloom, e fazer ele continuar girando. E também entender que nesse um ano assim de evolução ainda tiveram alguns períodos que eu não fui tão frequente aqui no Bloom, porque eu precisava colocar minha mente no lugar e saber para onde que eu queria ir, para onde, assim como as minhas conversas têm esse fio condutor, o Bloom tem esse fio condutor também, que vai sendo direcionado por conta das entrevistas que vão acontecendo aqui. E às vezes eu acho que tem um momento que eu preciso tipo, sabe, quando você precisa processar aquilo que você está recebendo, aquilo que você está fazendo, para não se tornar algo, tipo, sem significado, sabe? Porque o Bloom foi uma coisa que surgiu, assim, com tanto significado e com tanta cor e com tanta coisa, assim, para falar e mostrar, que eu não quero que ele seja só mais alguma coisinha. Então, às vezes, esse momento de parar, isso é uma parte da evolução, de você parar e falar, não, olha, acho que agora eu preciso só contemplar aquilo que eu já fiz até aqui e me preparar para as outras coisas que virão ainda. Então, acho que, sei lá, ainda
ainda tem muita coisa a evoluir, mas é isso que eu consigo pensar agora de coisas que eu evoluí aí nesse 1 ano de Bloom. E é isso, gente. Respondida todas as perguntinhas que foram deixadas lá na caixinha de perguntas por vocês. Queria agradecer a todos que deixaram a sua pergunta lá, tá? Não falei o nome de ninguém não sei, eu não coloquei lá se a pessoa queria que tivesse o nome aqui, então eu não coloquei o nome, tá? Mas se sinta parte aí da história do Bloom. Então, queria agradecer muito, 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 muito vocês. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Se você não curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com um amigo, de mostrar aí o Bloom para essa pessoa, para que ela conheça e para que a nossa comunidade cresça, né, ainda mais. Vou deixar aqui o link do Instagram. Vai lá nos seguir no Instagram, vai nos seguir, vai curtir tudo que tem lá, vai comentar nas coisas, tá? E como eu sempre digo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, comenta alguma coisa, nem que seja só um coração, comenta aí um coração para o YouTube saber que você está gostando desse conteúdo e recomendar para mais pessoas. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo episódio do especial. E é isso.